Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente e nesse programa de hoje nós vamos conversar sobre a seca, que já está aí assolando a região, deixando o pessoal da zona rural desesperado. Nós vamos conversar com Reinaldo Nunes Oliveira, da Emater, da assistência técnica de Emater. Ele conhece bem o problema da seca, porque está vivendo isso todo dia. Ô, Reinaldo, já podemos caracterizar que nós estamos vivendo mesmo o problema da seca? Infelizmente, Jorge, nós estamos saindo, deveríamos estar saindo de um período de chuva, né? Seria a chuva de verão que acontece aqui, para a gente iniciar uma estação que seria a estação da seca, que normalmente ela se caracteriza mais lá para o mês de julho, agosto, setembro. O que está acontecendo? Mal parou de chover e nós estamos passando por um problema sério de seca. Nunca se viu, pelo menos desde que eu entenda, um período tão crítico de falta de chuva que está acontecendo aqui no norte de Minas. Eles estão dizendo que essa seria a pior seca dos últimos 30 anos. Você classificaria assim? Eu tenho acompanhado, eu tenho estudo, sabe, com frequência, esse comportamento de chuva, ele é cíclico. Mas o que está acontecendo agora, porque normalmente, como eu falei, a chuva ela tem uma característica mais tardia. Ela se pronuncia nos meses mais na frente. O que está acontecendo agora? Ela está pronunciando no final da época chuvosa. Então isso quer dizer que durante o período de chuva deveria chover, não choveu. Choveu muito pouco. Nós temos que entender o seguinte, a média da maioria dos municípios nossos aqui está em torno aí do semiárido, principalmente os municípios que estão no semiárido, 850 a 900 milímetros. Na maioria dos municípios, principalmente da Serra Geral, não chegou a chover 500 milímetros. Agora o problema não é a quantidade de chuva, porque 500 é muito pouco. É a má distribuição, né? É a má distribuição, porque essa chuva que ocorreu, apesar de estar baixa demais, o nível de precipitação, ela foi mal distribuída. Foi toda concentrada no mês de dezembro. Então, o que nós estamos passando? Um janeiro que não choveu, um fevereiro também que não choveu e um março também que não choveu. Nem as águas de março, que deveriam encerrar essa temporada de chuva, está acontecendo. Então, realmente é muito complicado e muito perigoso. Nós vamos ter problema, primeiro, econômico, muito grande, tá? E social, porque aí vai afetar grande parte da população, já está passando por problemas de abastecimento de água. Isso é crítico, principalmente para os governantes. Parece que a concentração de chuva foi toda em dezembro, né? E essa concentração, inclusive, prejudicou muito a agricultura, né? Tranquilamente, porque a má distribuição, porque não adianta você plantar e chover tudo de uma vez, porque a planta, para desenvolver, a produção de grão, por exemplo, ela requer uma chuva bem distribuída. E tem que ter a fotossíntese do sol também. Precisa, né? Do sol. Então não adianta você chover invernar e chover tudo no período. O que a planta precisa? Ela precisa de chuva, intervalo de sol para fazer a fotossíntese para desenvolver. O que aconteceu? Houve uma concentração muito grande de chuva num pequeno período de 30 a 40 dias, que ocorreu aqui, choveu o mês de dezembro todinho e avançou 10 dias de fevereiro e parou de chover. De janeiro e parou de chover. Então, quem plantou naquela época o capim que deveria sementear, que deveria desenvolver, né, com a chuva, com o sol, não desenvolveu. E nós estamos passando por um problema sério, tá? E depois que parou a chuva, mais ou menos no dia 10 de janeiro, houve um veranico acentuado. 20 dias de janeiro, 29 de fevereiro, 30 de março e nós estamos em abril. Agora em abril. Em abril. Daqui para frente não se pode esperar mais chuva, né? Tem uma previsão aí, mas o que vai cair não vai resolver mais nada, porque o prejuízo ele é irreversível. Eu falei... Pelo levantamento da matéria nessa da agrícola, qual é o prejuízo levantado? Olha, nós plantamos aqui no norte de Minas, em 86 municípios, algo em torno de 203 mil hectares com grão. Eu estou falando grão, arroz, feijão, milho, sorgo, que é o alimento básico da população. É o grão de subsistência do pequeno produtor. E esperava-se colher, a gente esperava colher algo em torno de 500 mil toneladas, que realmente em 86 municípios o número talvez seja assim, volumoso, mas quando se distribui não é. O que aconteceu? Nós perdemos mais 70%. Então o prejuízo estimado está em torno de
160, 170 milhões de reais só com a perda de grão. Agora o problema maior, Jorge, não é a perda de grão em si, é a consequência disso. Primeiro, a descapitalização do produtor. Aquele pequeno, por exemplo, que ele esperava isso para sobreviver, ele não vai ter como sobreviver, porque ele planta para comer e o pouco excedente para comercializar, não vai ter isso. Então ele não vai ter nem para comer. Então o que você tem que fazer? E vai ter problema sério de água também, né? De água também. Nós já estamos tendo problema de água. Tá? Agora, na época dessa. Não, na época dessa. Veja bem, porque a quantidade de chuva distribuída tem duas coisas. Normalmente o que acontece no norte de Minas, está acontecendo, ou quando chove, tem algumas chuvas são torrenciais, né? Você viu a última que deu aqui em março, em poucas horas choveu 78 milímetros. Então o que acontece? Essa chuva ela não infiltra no solo, ela não vai recompor os mananciais hídricos. Então ela escorre toda. Ela escorrendo aqui, ela vai parar no Oceano Atlântico. Então é isso aí que a gente está preocupado. Além de pouca, nós estamos perdendo mais de 70% dessa água que cai. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que sensibilizar as autoridades para a gente investir em políticas públicas para a produção de água, isso é muito importante. Porque se aqui chove pouco, então o pouco que cai aqui, ele não pode ir embora. Nós temos que dar um jeito. Ô Reinaldo, mas na experiência que eu tenho, de mais de praticamente 50 anos de jornalismo, mexi muito nessa área rural, todo ano acontece a mesma coisa e tem muita promessa e nunca se resolve nada, né? O governo de Minas, por exemplo, tem anunciado muito, há alguns anos, a construção de pequenas barraginhas, questão de barraginhas. Isso tem acontecido? Olha, nós temos trabalhado, inclusive com alguns parceiros, a Emater, governo de Minas, a própria Codevas, a gente tem feito um trabalho excelente com relação à retenção de água. Só que nós temos que intensificar. O que se está fazendo é um grande avanço, mas ainda não é o suficiente, nós precisamos de mais. Então o que nós estamos precisando realmente intensificar esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Para você reter a água. De uma forma ou de outra, nós temos experiência aí, onde são construídas as barragens, a gente está recompondo os mananciais hídricos, a água está voltando a minar. Então essas coisas que a gente tem que mostrar, a gente gostaria de utilizar vocês para sensibilizar as autoridades, falar que isso é válido. Então nós temos que pensar. Porque a seca é o seguinte, nós desde aquela época, você bem sabe, que seca ninguém acaba com seca, a gente convive com ela. E para conviver a gente tem que ser inteligente ao ponto de não deixar essa chuva ir embora. Essa água que cai, ela tem que ficar aqui. Não interessa, e não tem assim cabimento, eu estou abastecendo o Oceano Atlântico com as águas que falta aqui para o norte de Minas. Então é isso aí que é a preocupação nossa. Mas qual seria o programa que você acha que agora, nesse momento, tem que o governo federal e estadual teria que implementar no norte de Minas para socorrer principalmente esses pequenos produtores? Tem dois pontos aí que a gente tem que discutir melhor. Por exemplo... Porque a presidente Dilma esteve no Nordeste essa semana passada e lançou um programa de assistência ao pequeno produtor lá. Isso. Uma espécie de bolsa estiagem, né? Você acha que isso resolve? Olha, eu não vou dizer, por exemplo, o programa tem que ter, porque quem governa, ele governa com a burocracia. Se não for criado esses programas emergenciais, igual ela lançou ontem, ela não vai poder ter aporte de recursos. Então, primeiro você tem que criar esses programas, tá? Apesar de aparentemente não significar muita coisa, mas são importantes, porque aquilo é um canal de aporte de recursos. Esse bolsa estiagem que ela criou, parece que são R$400 dividido em 5 pagamentos de 80. Isso, né? justamente. Nós temos três estratégias que ela adotou. Primeiro é o seguinte, a gente trabalha aqui no norte de Mas Minas... isso não dá nem para a família comer. Não, veja bem, mas tem duas coisas. A gente trabalha aqui com Garantia Safra. O que é o programa Garantia Safra? O programa Garantia Safra é um programa do governo federal em parceria com os estados e município e o agricultor. Então, nessa cadeia aí, todo mundo tem a sua participação. O produtor paga 1%, tá? O município paga 3%, o estado paga outro percentual e a União paga o restante. Então, o que acontece? O agricultor, aquela prefeitura, aquele município que fizer a opção de participar desse Garantia Safra,
Então ele inscreve o seu produtor, tá? E qualquer perda que ele tiver, caracterizada acima de 50%, ele recebe os recursos, ele será indenizado, tá? Então isso que é o mais importante. Seguro. É um seguro, garantia safra. Então, o que vai acontecer? Ele parcela isso em 5 vezes, tá certo? E o produtor fica, por exemplo, eu estava falando que nós plantamos aqui 200 mil hectares de grão. Era para colher agora, está colhendo a partir de abril, maio. E o que acontece nesse período? O produtor colheu, ele estocar para transformar em leite, carne, essas coisas, o restante vai vender. Então ele vai se manter até a próxima safra. O que aconteceu agora? Ele não colheu nada. Mal para comer. O que tem que fazer? Como é que ele vai viver para chegar até outubro, novembro outra vez? Então aí que está. Então esse garantia safra, então o governo faz um aporte de recursos para ele nesses meses aqui até ele conseguir sobreviver. É pouco, mas é melhor do que nada. Entendeu? Então é super importante, eu acho que pelo menos irá garantir esses agricultores, nesses meses, né, críticos, a manutenção dele. Então isso é muito interessante. E se a presidenta fez isso, então nós vamos ter a certeza que vai haver aporte de recursos. Quem aderiu a esse programa não vai ficar sem receber, porque o ano passado nós tivemos vários problemas, que a grande parte dos municípios aqui, que fizeram a adesão ao programa, não foi caracterizado como seca. E o que aconteceu? Não se pagou. E agora esse ano não. Então, pelo menos isso a gente está tentando amenizar. A bolsa seca também é a mesma coisa. Aqueles que não estão no garantia safra, então, eles vão precisar de recursos também. Então, apesar do recurso ser menor, mas pelo menos ele tem um aporte de recursos ali para sobreviver. Uma ajuda de custo, tá? Então, e outras ações aí, são 3 ações aí, que dá pelo menos, sabe, Jorge, de imediato para a gente começar a ajustar, saber que tem alguma coisa. Pode não ser muito, mas é um canal de entrada de recursos para a gente tentar socorrer aqui. Isso não é o suficiente. Então a gente precisa de decisões, de tomar de decisões, de políticas públicas mais inteligentes. Política pública não é de imediatismo, não. É para médio e longo prazo, ser planejada, barramento de rios. Nós temos a maioria dos nossos rios aqui estão acabando, você sabe muito bem disso. Ô, Reinaldo, nós vamos para um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos conversar sobre quais seriam essas medidas de longo prazo que poderiam ser tomadas. Porque, na verdade, se fala muito, todo ano se fala nisso. Todo ano se sabe que se vai ter a seca e se conversa isso não se faz. Nós vamos conversar nisso no próximo bloco. Espera um instantinho.